Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Coimbra de Araújo, sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus Medianeira. Ministrarei a você a disciplina a qual você está matriculado. Os recursos de vídeo estarão disponibilizados via YouTube, por meio desse canal que você teve acesso. É um vídeo que ficará disponibilizado de maneira pública. Dessa maneira, peço a você que, se possível, curta, colabore com comentários e que possa também se inscrever ao canal e recomendá-lo em suas redes sociais, se assim julgar interessante. Meu e-mail de contato está disponibilizado aí no vídeo. Eu costumo responder a todos os e-mails, pode demorar, mas eu respondo. Peço desculpas antecipadas para caso de ruídos ao fundo do vídeo, mas essa gravação é doméstica, fazendo em minha casa, sem recursos de estúdios específicos para este fim. Começamos aqui mais um vídeo sobre o curso relacionado à disciplina de Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas do curso de Ciência da Computação da UTF-PR do campus Medianeira. Nesse vídeo, trabalharemos a implementação do modelo de negócio da nossa aplicação, que é um Pet Care. As ferramentas que utilizaremos neste vídeo são o Visual Studio em sua versão 2019 e a linguagem C#. O modelo que nós implementaremos é o owner, ou seja, o proprietário do animal. O proprietário do animal, em nosso contexto, que será o mais simples possível, pois o foco está na técnica e nos recursos, conterá o nome e o e-mail do proprietário de um pet. O nome ele é composto pelo primeiro nome e pelo sobrenome. Em um modelo anêmico, que é o modelo mais tradicional que a gente conhece, quando trabalha o início de uma disciplina de orientação a objetos, temos propriedades simples, ou seja, eu teria o primeiro nome como string, o sobrenome como string e o e-mail como string. Porém, quando a gente fala de modelos ricos, a gente precisa adicionar a eles algumas funcionalidades. Isso nos remete a um número maior de classes, um pouco mais de burocracia, mas que pode resultar em independência e reuso de código. Então nós vamos ter propriedades vistas como complexas, mas que nós chamamos de Value Object. Teremos objetos que representarão propriedades específicas. Por exemplo, o nome do proprietário é composto por nome e sobrenome. Então, nós criamos uma classe chamada Name, que contém nela as propriedades First Name e Last Name. E nesta classe, nós colocaremos alguma lógica. As demais classes verificadas aqui, nós voltaremos a comentar sobre elas durante a implementação. Com o Visual Studio aberto, eu vou optar em continuar a inicialização do IDE, clicando nessa opção, continuar sem código. O Visual Studio está aberto e eu vou criar um primeiro projeto, que é um projeto que representa uma solução. Uma solução é um tipo de container que hospeda dentro dele diversos projetos. Então eu vou clicar aqui em Arquivo, Novo, Projeto. Aqui, na pesquisa de modelos, eu vou digitar Solution. E ele aparece aqui para mim, Solução em branco. Eu clico nessa opção, clico em Próximo, eu dou o nome para minha solução de Pet Care, escolho o local onde o projeto será criado. Clico no botão Criar. No gerenciador de soluções, eu agora vou criar um projeto que representará uma biblioteca que incorporará nela o nosso modelo de negócio. Botão direito em cima do nome da solução, adicionar novo projeto. Eu vou querer um projeto da linguagem C#, do tipo biblioteca. Ele já aparece aqui para mim, um projeto específico para o .NET Core. Porém, nós vamos implementar tudo focado no .NET 5, que é a versão atual no momento da gravação desse vídeo. Clico em Próximo, vou dar o nome de domain, eu vou utilizar a nomenclatura em inglês, por achar mais coerente, mas isso é opção minha, você pode fazer a nomenclatura toda em português. Clico no Próximo, ele pergunta qual a estrutura de destino, eu digo a .NET 5,
clico em criar. Esse processo pode demorar um pouco. O template cria uma classe padrão, eu a elimino, botão direito, excluir. E dentro deste projeto, nós vamos trabalhar em pastas. Uma maneira de fazer uma organização da arquitetura é em projetos, que nós já estamos adotando, e dentro dos projetos, em pastas. Teremos aqui uma pasta que eu vou nomeá-la de Models. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma nova classe chamada Owner Model. Eu estou utilizando o sufixo model porque nós teremos diversas classes com responsabilidades distintas para o modelo de negócio. Mesmo que haja a organização lógica por meio de namespaces, eu prefiro utilizar uma organização também no nome do artefato para ficar fácil a utilização e identificação. Com a classe criada, vou retirar os usings não utilizados, vou colocar o escopo public para essa classe e o nosso primeiro instinto, seguindo o que nós conhecemos de orientação a objeto, eu vou criar propriedades para o nosso modelo de negócio. Então comentamos aqui que teremos o first name, o last name e o e-mail. Esse é o nosso modelo que conhecemos. Eu não vou entrar em detalhes profundos sobre o que nós aplicaremos. Esses detalhes estão no curso de Programação Orientada a Objeto com C#. Eu vou apenas aplicar os conceitos e comentar um pouco para que seja suficiente para você entender. Muito bem. Quando eu for trabalhar com o objeto Owner, esse modelo é o básico. E a gente sabe, por orientação a objeto, que essa classe possui um construtor implícito sem argumentos. Isso permite que a minha aplicação inicialize um objeto com as propriedades sem valores. Mas eu vejo que essas propriedades são requeridas, são importantes. Eu não posso ter um objeto Owner Model sem valores nessas propriedades. Então aqui já cai uma situação que eu precisaria colocar regras aqui. Eu também não posso permitir que o usuário acesse diretamente um e-mail e mude ele, ou mude o nome do proprietário. Eu preciso que isso seja de responsabilidade da classe, que não haja alteração que promova a corrupção dos dados de maneira externa. Então, neste momento, nós vamos começar a implementar o modelo rico. Para a implementação do nosso modelo rico, nós precisamos primeiro criar duas classes que serão classes abstratas. A Model Class e a Value Object. A Model Class vai tipificar as nossas classes de modelo de negócio. E a Value Object vai tipificar as nossas classes que encapsularão propriedades de nossas classes de negócio e colocarão dentro delas determinadas regras que nós veremos como contratos. Então vamos inicialmente implementar essa superclasse. Como eu vou trabalhar em projetos representando camadas da aplicação, eu vou ter o uso do modelo de negócio e do Value Object em diversos projetos. Então eu vou criar essas duas classes em um projeto que eu vou chamar de Common, que pode ser referenciado por outros projetos. Então no Visual Studio, na solução, eu clico com o botão direito e vou em adicionar projeto e vou criar aqui também uma biblioteca, vou chamá-la de Common, dentro da mesma solução, né? Mesmo caminho, também .NET 5, que sempre que aparecer essa exclamação, quer dizer que está havendo uma recuperação de recursos para o projeto criado, ok? Ou projeto aberto. Eu vou apagar essa classe que foi criada pelo template. Vou criar duas pastas, a primeira chamada Model Class, a segunda chamada de Value Object. Dentro de Model Class eu vou adicionar uma classe e vou chamá-la de Model Class. Vou retirar as referências não utilizadas, vou deixar essa classe como pública e abstrata, porque eu não poderei ter objetos apenas desse tipo. Eu vou precisar ter objetos concretos. No nosso caso, um Owner Model. Em Value Object, eu vou criar uma outra classe chamada Value Object. Também removo
os uses desnecessários, coloco essa classe como pública e abstrata também. Essa herança é utilizada para que a gente possa trabalhar sempre na abstração de uma classe e não em sua implementação. Eu poderia criar interfaces, porém eu posso ter propriedades e comportamentos específicos nessas classes, o que a interface não permitiria por sua concepção. Agora eu preciso, no meu domínio, criar a minha classe ValueObject, que representará essas propriedades. Então eu vou clicar em botão direito em cima do projeto Domain, vou adicionar uma nova pasta e vou chamá-la de ValueObject. Veja o padrão nos nomes das camadas que a gente quer utilizar. E aqui dentro eu vou criar uma classe e vou chamá-la de name. Vou retirar os usos desnecessários e tornar essa classe pública. E eu preciso dizer que essa classe estende ValueObject. Então, a gente sabe que a herança em C# é com 2 pontos e eu tenho aqui ValueObject. Eu não posso confundir com namespace. Só que ele diz que esse objeto não existe. Se eu tentar auxílio do Visual Studio, não oferece nada. E o que eu preciso fazer é referenciar no projeto Domain o projeto Common. Então, eu clico com o botão direito em Dependências, adicionar referência do projeto e marco o Common. Clico em OK. Aqui uma situação em relação aos namespaces que eu não havia... Aqui uma observação em relação ao namespace quando ele cria de acordo ao projeto que está. Mas a gente tem uma solução. Então eu vou refatorar os projetos criados, por sua ordem que a gente criou aqui no Owner Model, eu vou colocar assim, ó, petcare.domain. Em todos os namespaces vai começar com o nome da solução. Então eu venho aqui pela ordem da nossa criação, aqui, ValueObject aqui, o name, a gente vai seguir esse padrão. Aqui também, para corrigir esse problema da singularidade, eu vou pluralizar o nome desses pacotes. Model Class Value Objects, para que não haja a confusão quando a gente está utilizando nomes parecidos de classes e nomes de namespace. Então eu vou precisar aqui também no namespace corrigir esse Model Classes e no Model Value Object. Isso vai resolver o nosso problema aqui em name. E aqui também nós teremos que renomear para Value Object. Agora aqui, corrigimos aqui em cima. E agora sim o Visual Studio pode nos auxiliar. Foi até interessante que esse problema ocorreu durante a implementação, para que caso aconteça com você, você entenda. Então o resumo é assim. Os namespaces colocamos em plural e as classes colocamos em singular, seguindo a regra da orientação a objeto, onde o nome da classe deve ser singular. Se nós tivéssemos usado o mesmo nome no singular, teríamos problema em identificação do que é namespace e do que é classe. Agora, nesse ValueObject, nós implementaremos as propriedades respectivas ao nome. String firstName e string lastName. Aqui nós já temos uma situação que comentamos há pouco sobre a corrupção do dado, né? Nós não podemos permitir que algum objeto externo aos objetos gerados dessa classe modifiquem valores da propriedade. Então nós vamos colocar aqui para elas o private. Então a visibilidade delas é apenas nessa classe. Uma outra situação que temos é na instanciação. Quando o objeto name for instanciado, nós não podemos permitir que ele seja um objeto sem valores nas propriedades. Então nós fazemos uso de construtores. Então teremos aqui um construtor, name, ele vai receber first name e o last. E aqui nós atribuímos first name recebido ao first name propriedade e o last name também. Ok. Mas o usuário pode mandar aqui um valor nulo ou uma string vazia. E nós não queremos isso. Ele precisa mandar um valor válido. Nós poderíamos fazer uso de ifs e de exceptions. A orientação objeto, ela até prega o
pouco uso de ifs e o tratamento de exceções para esses erros. Mas lembrando que exceção é para algo que não estava previsto acontecer, mas que pode acontecer, nesse caso aqui há previsão do usuário nos enviar um valor vazio, né? Então, o tratamento de exceção aqui ele pode cair por terra abaixo. Nós vamos fazer uso de contratos, então nós vamos implementar aos poucos isso. Verifique que nós temos aqui, nesse diagrama, notificações. Então nós teremos uma chave e uma mensagem específica para notificações dos erros que nós podemos ter inicialmente na instanciação da classe. E nós precisamos que as nossas classes de modelo e as nossas classes de VO sejam notificáveis, ou seja, elas possam ter a característica de receber notificações. E nós temos os contratos. Um contrato específico agora que nós comentamos é de os valores para first name e last name não serem vazios nem nulos. E nós temos os métodos aqui de notificáveis, add notification no singular e add notifications no plural. E temos aqui uma propriedade notifications e uma propriedade que vai validar esse objeto. Então isso aqui é uma hierarquia que nós vamos implementar. Essas notificações, elas podem ocorrer em várias camadas. Esse controle, essa validação dos dados, né? Então nós vamos criar essa estrutura dentro do projeto Common. Dentro de Common, nós vamos criar uma pasta e vamos chamá-la de Notifications. Namespace, nós vimos há pouco, no plural. E nós vamos criar aquela classe Notification. Então, dentro dessa pasta, uma classe chamada Notification, que a gente vai colocá-la como public. Removemos os uses desnecessários. E nós vamos ter aqui duas propriedades. String key message. Criaremos um construtor para essa classe, que vai garantir que o objeto esteja pronto para o uso. Nós chamamos isso, identificamos isso como um padrão de projeto de nome Good Citizen, ou seja, é um cidadão pronto para o uso desde sua criação. Então nós vamos receber aqui uma string key, uma string message. Dessa maneira não teremos objetos sem os valores. Então temos que key recebe o argumento key, temos que message recebe o argumento message. A gente pode fazer o uso de regiões para organizar nosso código. Então a gente pode ter aqui uma região property de region, aqui uma outra region constructor, aqui um end region. Agora nós implementaremos a classe responsável por definir se um objeto é notificável. Então aqui em Notifications, nós vamos adicionar uma nova classe, vou chamá-la de Notifiable, retiro os usings desnecessários, declaro ela como public, abstract, porque eu preciso de implementações concretas. E eu posso ter vários tipos de notificações. Só que, para facilitar a dependência pela abstração e não pela implementação, nós vamos usar genéricos aqui e vamos dizer que esse T só pode ser de notification. Criaremos uma region properties. Dentro dela teremos uma variável privada read only, ou seja, ela só pode ter o valor atribuído uma única vez de T. E vamos colocar a notifications aqui. Verifiquem o sublinhado precedendo o nome da variável, que caracteriza de maneira semântica, já na leitura dela, que ela é uma variável privada. Nós precisamos fornecer ao consumidor, ao cliente dessa classe, um acesso a essas notificações. A gente não está querendo propriedade dela, né? É uma variável privada, então a gente precisa fornecer um método para ele. Eu poderia fazer um list normal, mas eu não quero que o usuário possa modificar valores dessa coleção retornada. Então nós vamos declará-la do tipo de uma interface chamada iReadOnlyCollection, que é genérica, e dar o nome de Notifications,
e por meio de expressão lambda, que é o nome dado para uma arrow function em C#, retorna notifications. Aí precisaremos de construtores. Então criaremos uma região para construtores. Teremos aqui o construtor. Vamos mudar o escopo dele para protected, que eu não quero que essa classe seja instanciada de fora dela. Eu não quero que ela seja pública. Não. Ninguém vai ter o poder de instanciá-la, a não ser ela mesma. E daí esse construtor vai inicializar notifications como um list de T. Um list de T. Forneceremos agora um recurso para que instâncias desse objeto sejam geradas, mas novamente, de maneira privada agora, porque eu não quero que classes externas acessem esse método. O protected permite que subclasses acessem os métodos declarados por esse modificador de escopo. Então nós teremos aqui o private retornando um T genérico, né? Vamos chamá-lo de getNotificationInstance, ou seja, vai pegar uma instância de notificação, ele vai receber uma string key e um string message. Veja que é a assinatura do construtor de notification que acabamos de implementar. E aí, por meio de uma reflexão, é um tema um pouco avançado em relação à linguagem de programação, permite que eu trabalhe com os tipos de dados, investigue os tipos de dados em tempo de execução, eu vou fazer com que ele me crie, por meio do método activator, da classe, perdão, chamando o método createInstance, onde eu vou tipificar o meu T, criando um array de object, que nesse caso são os argumentos que eu estou passando para o construtor dessa classe T, lembrando que T aqui em cima é notification, então eu estou criando um array para receber esses valores de string key e string message, e eu mando como argumento key e o message. Essa instrução está causando a instanciação da classe notification. Agora criaremos os métodos que serão responsáveis por adicionar notificação aos objetos validados. Então, o primeiro método vai ser um public void add notification, recebendo string key e um string message. Isso nós vamos usar logo. Eu vou criar uma variável aqui local chamada notification, que ela vai receber um get notification instance. Olha que legal, estou chamando o método privado para que ele instancie a classe que veio como genérico e estou mandando para ela o valor de key e o valor de message. Veja que ali o Visual Studio até auxilia nisso daí. E eu vou pegar na minha coleção notifications e vou adicionar a notificação criada há pouco. Eu poderia, vou apagar essa vírgula daqui, eu poderia tranquilamente pegar esse valor, essa invocação de método, e colocar diretamente. Fica a teu critério. Eu vou deixar como comentário isso daqui para você. Isso aqui pode deixar o código mais difícil de ler. Deixando a declaração das variáveis, ele fica mais verboso, mas funciona igual, apenas eu vou ter uma variável para um uso único, né? Eu preciso dar ao usuário a possibilidade de ele mandar diretamente para o Add Notification uma notificação, ao invés de variáveis assim. Então eu pego esse método aqui e vou apenas mudar o argumento dele. Eu estou trabalhando aqui com um pouco de polimorfismo, possibilitando que um método de mesmo nome tenha diferentes assinaturas. Então aqui eu simplesmente mando como argumento para add a variável recebida. Então eu estou adicionando notificação uma a uma aqui, mas eu posso possibilitar ao usuário que adicione várias notificações ao mesmo tempo. Então eu vou ter aqui agora, posso até mudar aqui, métodos, esse tipo de polimorfismo aqui a gente chama de sobrecarga, onde a gente tem
o mesmo método implementado com diferentes assinaturas. A gente pode colocar aqui, overload, add notification method. E eu posso agora fazer a minha implementação, copiar isso daqui, para o plural. Então eu vou ter aqui um add notifications, e eu posso receber aqui um tipo de dado que vai ser a minha coleção, né? Read only collection, de T, notifications. Vejam que é o mesmo tipo da nossa propriedade. E aqui, eu agora não adiciono um único objeto, eu adiciono um range dos objetos que eu estou recebendo aqui, ok? E eu posso também permitir que eu receba as notificações já existentes em um objeto, que vai ser o notifiable de T, um item. Recebo um item. Nós vamos verificar a implementação desse item depois. E aqui eu posso chamar esse método aqui de cima, ó, o método do mesmo nome, chamando um outro método do mesmo nome, mandando agora o item que eu recebi e as notificações que ele tem. Essa é uma parte legal de orientação a objeto. Eu peço que você veja o vídeo quantas vezes achar necessário para procurar entender e compreender essa situação aqui. E eu preciso oferecer para o meu usuário um método para limpar as notificações, né? Um region clear method. Aí vai ser um método público também, public void clear, e vamos ter aqui o notification chamando clear dele. Ok, temos essa parte de notificações implementadas. Agora nós precisamos trabalhar os contratos, porque a nossa lógica de negócio vai ser estabelecida em cima de contratos, que ainda no nosso projeto comum a todos, nós vamos criar uma nova pasta, adicionar nova pasta, e vamos chamá-la de contract. E dentro dessa pasta nós vamos criar uma classe chamada contract. Retiro os usings, defino essa classe. Aqui eu vou usar um recurso interessante do C#, que é partial, que permite eu definir essa classe em diversos arquivos. Você vai entender o quanto isso vai ser importante agora. Nós vamos ter aqui ele de maneira genérica, vamos ter o notifiable de notification. E nós vamos criar um método apenas para facilitar a nossa semântica. Para a gente ter uma implementação fluente. Só para você, então eu vou ter aqui um public, contract, o tipo de retorno, né, de T, e o meu método vai chamar requires. Eu posso usar lambda e retornar this, ou seja, retornando a instância do próprio objeto. Essa é a implementação que nós teremos aqui, nesse arquivo. Aí, como estamos trabalhando com string, e aqui na nossa classe value object nós temos o nome que não pode ser vazio nem nulo, a gente vai implementar também na pasta contract, nós vamos adicionar uma nova classe. E aqui nós vamos ter um string validation contract, porque nós colocaremos nesse arquivo validações de contrato específicas para string. Ou seja, estamos criando regras para tipos de dados. Tiro os uses desnecessários, coloco aqui o public, vou colocar o partial, porque eu ainda vou trabalhar aqui a classe contract. Veja que a assinatura é a mesma que nós usamos agora há pouco no arquivo contract, notification. E aqui nós teremos método para validar se o nosso se a variável em investigação, ela respeita os contratos. Então, nós teremos aqui um public, contract T, que vai chamar is not null. Essa é uma regra, não pode ser nulo. Vai receber uma string, que vai ser o valor a ser validado. Teremos uma string representando a propriedade, vamos chamar assim, que está sendo validada, e uma string que representa a mensagem que vai ser exibida para o usuário em caso da validação retornar verdadeiro. Lembra que ela vai retornar verdadeiro se for nula. Então nós vamos fazer a primeira verificação aqui.
if value igual a null, isso respeita. Isso respeita a regra que eu estou colocando, mas eu não vou retornar um valor, né? Eu vou adicionar uma mensagem para o usuário em relação à regra de contrato validada. Então eu posso aqui adicionar uma notificação, veja que por herança eu recebo aqui de notifiable esse método, e eu vou dizer o seguinte, ó, recebe uma notificação, olha a assinatura, ou recebe um key e uma message, né? A chave para a mensagem. Aqui nós podemos até, é como a notificação é key, aqui nós estamos recebendo, próprio podemos manter esse nome. Aqui vamos receber então a propriedade e a mensagem. Como o método precisa de um retorno, nós vamos dar um return this. Ou seja, porque a gente quer trabalhar de maneira fluente na especificação dos métodos e retornando o tipo dele, isso vai ajudar bastante. Muito bem, agora vamos voltar ao nosso Value Object Name e nele colocaremos os nossos contratos. Aqui, após recebermos os valores, nós vamos chamar o método addNotification. Veja que a nossa classe name estende Value Object. Aqui temos Value Object estendendo Notifiable. Porém, o nosso Value Object ainda não está realizando essa extensão. Então, nós faremos isso aqui, Notifiable de Notification. Agora, em nossa classe name, aqui começaremos a adicionar nossos contratos. Adicionando notificações, como argumento ele vai receber, vou colocar aqui, ponto e vírgula, vai receber um novo contrato de notification, e nós vamos utilizar aqui o requires, a invocação de métodos de maneira fluente, e nós vamos chamar então aqui o isNotNull. Vamos colocar isso a cada linha para ficar fácil a compreensão. Esse NotNull, ele precisa receber um valor que vai ser avaliado, que aqui vai ser o first name. Aí ele precisa receber a propriedade, vamos colocar name.firstName, vírgula, a mensagem, o primeiro nome não pode ser nulo. Temos isso pronto. Porém, aqui a instanciação do objeto não é interrompida, ok? Nós estamos usando uma estratégia diferente, não estamos usando exceções para isso daí. Estamos colocando as validações e as notificações em forma de contrato. Todo objeto será primeiramente construído e depois nós validaremos se ele possui alguma notificação. Só que nós precisamos de outro contrato, né? Que ele não pode ser vazio. Então a gente vai aqui, na nossa string validation, estamos aqui em nossa string validation, e vamos garantir que ela não seja vazia. Então vamos criar aqui um outro método, isNotEmpty. Mesma assinatura, só que a gente vai verificar se o value.trim.length é igual a 0. Se for igual a 0, ele vai adicionar mais uma notificação e retorna o this. Então temos esse contrato. A gente pode vir aqui em name e adicionar aqui um novo contrato, isNotEmpty, e mandamos as mesmas coisas. Podemos ter um outro contrato, um tamanho mínimo e um tamanho máximo. Então voltamos aqui para a string validation, vamos copiar isso daqui e vamos colocar aqui min length. Temos aqui o valor que a gente recebe, podemos colocar aqui um int min length, a propriedade e a mensagem. Então verificamos aqui, se o tamanho do texto for menor que min length, adiciona a mensagem aqui.
já podemos colocar também uma situação, o max length. Max length, mudamos aqui para max length. E aqui também mudamos para max length. Mesma situação. Poderíamos ainda abstrair tudo isso em um único método. Poderíamos chamá-lo de min and max length. Aqui receberia o min e o max. Aqui a gente verificaria, aqui temos um erro, né? No max length, se for maior. Então, se o comprimento é menor que isso, ou o value de trim.length for maior que max length, adiciona a mensagem. Aqui verifica que nós temos duas chamadas a essa mesma propriedade. Eu gosto de, quando ocorre isso, criar uma variável. O processamento ocorrer apenas uma vez. É igual, eu pego esse cara aqui, trago para cá, e aqui eu utilizo ele. Eu acredito que isso pode parecer pouco, mas diminui o processamento. Então, nós temos esses contratos. Eu posso chegar aqui em name e invocar, então, esse contrato, min em max length. Então, ele pede ali primeiro o valor, first name, vírgula, name.first. Aqui ele pede primeiro o tamanho mínimo, né? Então, eu vou colocar aqui o tamanho mínimo de 13 e o tamanho máximo de 40. A propriedade é name.firstName. E eu digo aqui, o primeiro nome precisa ter entre 3 e 40 caracteres. Deixamos aqui. Ok, temos o contrato para first name. Eu vou deixar a seu critério, nesse momento, fazer os contratos para last name. Um outro problema de corrupção que temos aqui. Da maneira que o objeto está sendo criado, não é possível o usuário alterar, o cliente da classe alterar o primeiro nome ou o sobrenome, né? Eu posso optar aqui em criar métodos para isso. Então, vamos colocar aqui uma region properties, end region, e eu posso criar uma region set methods. Aí eu posso aqui criar um método por causa de nome, colocar aqui um public void, poderia usar a nomenclatura setFirstName, onde recebo uma string firstName, atribuindo aqui o argumento firstName e a propriedade firstName. Aqui a gente pode ver uma situação que há essa mudança de novo, então eu devo aplicar o contrato. Eu posso encapsular esse método, essa invocação, em um único método e chamá-lo de fora. Posso chegar aqui e criar um método private, void, apply contract. Trago essa invocação para cá, aqui eu chamo o apply contract e aqui eu chamo o apply contract. Veja que eu deixo a atribuição ocorrer, mesmo caso ela tenha erro. É uma estratégia. Eu poderia usar outra de disparar um throws logo na validação. Mas a minha estratégia, nesse momento, é permitir que a atribuição ocorra. Temos agora, em nosso modelo, que agora nós vamos estender de model class, nós criamos essa classe na nossa hierarquia, nós vamos substituir aqui o first name por name, propriedade vamos chamar de name. Aqui precisamos importar e deixamos de ter o last name. Para a propriedade e-mail, eu deixarei ao seu cargo criar o value object, criar os contratos. É a mesma lógica, verifique tudo o que precisa ser feito para e-mail e crie as classes tal qual nós fizemos para name.
Temos aqui agora algumas situações em relação à corrupção dos dados, que nós vimos quando trabalhamos com Value Objects. Nós precisamos primeiro colocar aqui um private, para que não haja modificação externa. Vamos colocar o nosso region, end region, um region para os nossos construtores. Nosso objeto ele não pode existir sem um name e não pode existir sem um e-mail. Então aqui nós vamos atribuir às propriedades os valores recebidos como argumentos. Terminamos aqui esse primeiro vídeo de implementação. Daremos sequência a essa implementação no próximo vídeo da playlist deste curso. Tivemos bastante conhecimento neste vídeo. Também deixei algumas atividades para que você possa implementar no modelo apresentado nele. Você pode realizar práticas com modelos relacionados a projetos que você queira, implementando o que vimos aqui também. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe em suas redes sociais.